Seja bem-vindo ao RosaCast, o podcast que te aproxima do mundo jurídico. Estamos de volta e hoje é uma alegria para mim receber um amigo de 20 anos, Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa, um irmão mais velho, como eu escrevi no Instagram. É um amigo com quem eu aprendi muito, essa caminhada de conviver com colegas advogados, de alguma forma de pensar a OAB, de viver nossa profissão, de viver nossa instituição. Como eu já disse algumas vezes aqui, eu comecei isso quando eu tinha 16, 17 anos e o Denner estava lá, já era advogado. Denner se formou em 1995 e está inscrito nos quadros da nossa gloriosa instituição desde 1996. Lá se vão quase 30 anos, Denner. É uma alegria ter você aqui, meu irmão. Seja bem-vindo. E quando eu tinha essa idade, 17, 18 anos, eu me lembro que eu dava carona pro Lucas nos nossos eventos de adesivagem, né? O Lucas e a Isabela, né? Eu dava carona pros dois. Os dois eram novinhos, né? Só o Lucas. Começamos com o Lucas. Começando com o Lucas, né? E eu me lembro que a gente tinha campanha de OAB, então eu ia fazer as adesivagens, eu tinha uma caminhonete, a gente colocava água, refrigerante. E como as coisas iam até mais tarde, eu deixava o Lucas em casa com a babá e voltava depois pro movimento. Eu já ajudava ali o Denner e a Camila, querida Camila, esposa do Denner. Seja bem-vindo, meu irmão. É uma honra ter você aqui. Lucas, a honra é toda minha em participar desse programa com você. Você que é um grande amigo, um irmão de caminhada. E já se vão aí 20 anos efetivamente da nossa caminhada junto. Eu estou para dizer mais um pouco. E lembro bem das nossas lidas em campanhas. Você um jovem ainda, estagiário, salvo o melhor juízo ainda à época. E contemplando aí, obviamente, com meu filho. Meu filho era novinho, recém-nascido, 1 ano, 2 anos. Hoje meu filho já com 20 anos. Vai fazer 20 anos, e nós dois aí nessa caminhada. É um prazer estar aqui, agradeço imensamente o convite, para mim é uma honra estar presente, e agradecer também àqueles que me indicaram para estar aqui nesse programa com você, Lucas. É verdade, esses dias, quando nós nos preparávamos para retomar as gravações, nos episódios do RosaCast, eu perguntei quem os colegas gostariam de ouvir, e várias pessoas disseram, te marcaram, e marcaram o escritório também, não marcaram, eu acabei não te falando isso, mas marcaram o escritório também. Então, Denner, hoje você é um escritório muito grande. Você é um dos maiores escritórios do Brasil. Muito antes de você ser tão grande assim, você já trabalhava feito doido. Você foi conselheiro da seccional do nosso estado, da OAB-MS, e foi secretário-geral. Mas eu queria saber aqui, hoje o seu nome, ele te precede, né? O nome do seu escritório, do que você construiu com seus sócios, com seus valorosos sócios, como o Paulo e a Daisy. Sim. Que estão desde o início lá, né? Sim. O nome de vocês precede vocês. As pessoas conhecem, a maioria antes, o escritório, a estrutura que vocês são, de serviço impecável, e depois acabam conhecendo vocês. Mas como começou tudo isso, Denner? Daqui a pouco você vai falar, mas eu já vou adiantar. Hoje o Denner está construindo uma estrutura aqui em Campo Grande para mais de 1.200 pessoas. É um dos maiores escritórios do Brasil. Mas isso não foi da noite para o dia. E, aliás, você fez faculdade pensando em ser um dos maiores escritórios do Brasil? Queria saber como foi o início. Por que você escolheu, inclusive, fazer direito? Tá. Bom, vamos lá. Muitas perguntas, Lucas. Eu vou tentar responder a todas. E me cobre aí se faltar alguma dessas informações. Mas, sim, eu vou começar dizendo que direito sempre foi um sonho. Eu tenho um pai advogado. Pessoa que me guiou em toda essa caminhada, eu posso dizer que foi meu pai, meu saudoso Walter Mascarenhas Barbosa, foi advogado, ele me orientou como pai e não fez diferente como advogado. Então eu sempre sonhei em ser advogado. Me formei em Minas, na faculdade de Direito, lá em Uberaba, na Universidade de Uberaba, e depois de me formado em Minas, vim trabalhar em Campo Grande, junto com meu pai. Eu sou nascido aqui em Campo Grande, sou filho da terra, e iniciei minha advocacia com o meu pai num escritório que, junto a mim, era eu, meu pai, a minha mãe e uma secretária. Tínhamos ainda um office boy. Então, já advogava naquela época para algumas instituições financeiras e algumas seguradoras. E com os 4 anos de profissão, mais ou menos, e trabalhos duros, viu, Lucas? Acordava muito cedo, eu fui um cara da madrugada, então eu acordava 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. A minha rotina era fazer os prazos na madrugada, entendeu? Organizar o escritório
pela manhã, buscava o processo, é uma época de processos físicos ainda. Hoje os jovens só conhecem os processos digitais, mas eu estou falando de uma época de processo físico. Então, eu buscava o processo pela manhã e fazia as audiências à tarde. E meu pai, uns 4 anos mais ou menos que eu estava advogando, ele falou: meu filho, siga na advocacia empresarial, porque eu vou seguir na advocacia com clientes particulares. Ele, embora tenha me orientado, pediu que eu fizesse um salto sozinho na advocacia, entendeu? Porque já ia, para alguns anos de advocacia, já conseguiria seguir naquele caminho. E eu, passando por esse caminho, aluguei uma sala dentro do escritório de um grande amigo chamado Marco Túlio Murano Garcia. É um cara que saudoso. Também, um saudoso Marco Túlio, me orientou muito também na profissão, Marco Túlio, e eu aluguei uma sala dentro do escritório junto com o Marco Túlio. E era eu como advogado, entendeu? Dentro da minha estrutura, daquela sala, e nós dividimos uma secretária. Então a minha estrutura era aquela. Então hoje falar que nós temos aí construindo um prédio para praticamente 1.200 pessoas, significa que nós acertamos em algum momento no caminho. Então foi através de muito trabalho, muita luta, e hoje nós temos aí, como você mesmo mencionou, o Paulo diz que é meu sócio, um irmão de caminhada, entendeu? Temos a Deise, temos vários outros sócios que eu poderia estar nominando agora aqui, que fizeram aí o Mascarenhas Barbosa o que é hoje. Quando você fala da figura de seu pai, são boas lembranças, né? Todo mundo que eu ouço falar de seu pai fala assim com saudade, com admiração, né? Você comentava comigo agora há pouco, que eu não sabia, que o Dr. Walter foi presidente da subseção de Campo Grande, no estado Uno do Mato Grosso, né? Exatamente. Meu pai foi presidente da subseção quando Campo Grande ainda não era capital, não havia divisão do estado. E ele estava como presidente da subseção quando o estado foi dividido. E ajudou a eleger, entendeu, o Dr. Wilson Barbosa Martins para a seccional do Mato Grosso do Sul. Foi a primeira eleição para a seccional do Mato Grosso do Sul, Wilson Barbosa Martins, que veio depois se transformar em governador. O meu pai esteve junto nessa caminhada e na divisão do estado. Ixi, eu tenho várias histórias aqui do meu saudoso pai para poder dividir com vocês. E ele elegeu, então, o primeiro presidente da OAB-MS, né? Sim, o primeiro presidente da OAB foi o Dr. Wilson Barbosa Martins. E você sempre viu, de alguma forma, então, seu pai militando dentro da OAB? Como que foi isso? Como eu disse aqui, meu pai me inspirou até onde pôde, a sua vida inteira. Até no seu último dia de suspiro, meu pai continuou me inspirando, me ensinando, me educando. Eu tive um privilégio de ter um pai presente. Então, na advocacia me construiu muito, e a minha caminhada na advocacia passa, obviamente, pela OAB. Eu fui conselheiro pela OAB, fui secretário-geral, e acredito que a nossa instituição, entendeu, ela tem que ser voltada ao cuidado de olhar de todos os advogados. E na minha caminhada profissional não foi diferente. Então eu estive por lá, passei por lá e sempre estou olhando pela OAB, cuidando, porque é ela que tem que zelar por todos nós, né, Lucas, como advogado. E você também fez muitas amizades lá, isso de alguma forma impactou, influenciou na sua advocacia em algum momento? Algo importante que aconteceu na sua vida enquanto profissional foi por conta de uma amizade que você construiu dentro da OAB, né? Olha, Lucas, essa pergunta é excelente, na verdade. Eu estou aqui hoje, obviamente, porque a OAB me trouxe um grande amigo que foi você. Você é um grande amigo, efetivamente, e eu não estou aqui não por outro motivo. Nós somos amigos de longa data, criamos muitas batalhas lado a lado, e a OAB, sim, me trouxe grandes amigos. Eu tenho pessoas que são referências na advocacia hoje, para mim, que foram construídas através desses laços que a OAB me oportunizou. Eu posso citar alguns nomes aqui, eu posso citar Ascário Nantes, eu posso citar Carmelino Rezende, eu posso citar Onofre Costa Lima, eu posso citar René Siuca, eu posso citar Carlos Marques, eu posso citar inúmeros nomes aqui, eu até me perdoo aqueles que eu esqueci, que de repente a gente esquece, Dalvio Tinkel, um grande, me ajudou muito na minha caminhada profissional, todos grandes amigos do meu saudoso pai, e que também me orientaram na vida profissional, assim como a instituição. E de alguma forma, né, para o jovem advogado, é muito importante ter essa convivência, né, Denner, com advogados mais experientes, né? Lucas, o jovem, eles são, por sua natureza muito afoitos, né? Mas participar da OAB, entendeu? Independente de cargo, de gestão, é importante para o jovem. Eu acho que você constrói muito. Então,
eu posso dar uma sugestão aqui para todo jovem advogado, para todos os advogados, na verdade, que puderem, participe das comissões da OAB, opinem junto aos conselhos seccionais, junto aos presidentes da OAB, ou seja, por quê? Porque isso traz sempre muita maturidade profissional para todos nós. Então, eu não tenho dúvida de fazer essa sugestão a todos os advogados. E sabe que pode parecer até engraçado, mas naquela época que eu tinha lá meus 16, 17 anos e eu convivia com vocês, nós temos 16 anos de diferença um pro outro, né? E... Não precisa contar a minha idade, viu? Não, eu não vou contar a minha para não chegar na sua. Eu vou chegar aos 52 aí esse ano, pessoal. Eu tô com 36. E eu convivia com vocês, Denner, eu não tinha o que oferecer, né? Não tinha ideia para colocar, era muito novo. Então eu ficava só observando o que vocês diziam, o que vocês pensavam. Eu olhava o modo como vocês falavam, o modo como vocês portavam quando estavam falando, como vocês se vestiam, sabe? E tudo isso eu lembro que de alguma forma foi importante para mim, né? E é importante ainda hoje, né? Como a gente continua, eu tenho certeza que você tem alguns colegas ainda, advogados, magistrados, membros do Ministério Público, das diversas carreiras, que você olha como um padrão para você seguir ou, inclusive, para você não seguir. Para te manter alerta e distante daquilo que você não acha legal. Então, eu vejo hoje, muitas vezes, que a rede social pode tirar um pouco disso, né? Porque na rede social, a imagem que algumas vezes pode ser passada ali não é o que está acontecendo de verdade. É diferente do que está acontecendo aqui, né? Óbvio que na relação, como nós dois que somos amigos há muitos anos, ou outros amigos que nós temos, essa ausência de contato temporário não prejudica. Mas o que nós temos só é consolidado porque a gente convivia presencialmente, correto? Exato. E acho que hoje talvez a rede social tira um pouco disso, né? Tira um pouco da capacidade, da possibilidade da gente servir, da gente estar perto, de saber, Denner, o que você está precisando, por onde você vai, o que eu posso te ajudar, me ajuda aqui nisso ou naquilo. Então, essa convivência que eu acho preciosa, da oportunidade que eu tive, e eu sei que você teve isso também, da convivência com seu pai, com os amigos dele, que você disse, né? As pessoas que te veem a primeira memória são as pessoas da idade do seu pai, um pouco mais novas, um pouco mais velhas, mas que pensavam, viviam a mesma coisa que seu pai vivia. E que você estava assistindo ali de alguma forma, né? Sim. São inspiradores, né? Lucas, nós vivemos em tempos outros em que o contato presencial era tudo, era o que se podia. Hoje vem uma nova geração, tem as mídias sociais, Instagrams, entre outros inúmeros que se tem. Mas não pode ser substituído por contato pessoal. Acho que isso é sempre muito importante, é sempre muito construtivo, né, Lucas? Hoje que nós estamos fazendo aqui, nós estamos gravando aqui, mas nós já estamos aqui há meia hora, 40 minutos, batendo papo, sabendo como é que está a caminhada de vida, sabendo como é que estão as questões profissionais, o que tem enriquecido efetivamente a advocacia. Falamos isso alguns minutos atrás, então o papo presencial ele não pode ser inibido. A gente tem que sempre estar orientando que os jovens acreditem no equilíbrio disso, né? Não só a mídia social, ok? Mas para cuidar efetivamente de um bom contato. Tem um detalhe, Lucas, de repente a gente passa por isso, mas tem hoje as profissões que são os home offices, né? As pessoas que estão trabalhando, o direito rompeu as fronteiras e hoje nós temos um direito mundo jurídico online. E onde que vai parar isso? Então essa questão presencial, ela é muito importante para todos nós. Então onde achar o equilíbrio, entendeu? Sobre aqueles que trabalham 100% em casa ou não, é um híbrido que vai funcionar. Nós estamos vivendo uma era de transformação. Pois é, e falando de transformação, então, a partir de que momento, assim, ou há quantos anos você hoje é um observador privilegiado, assim, eu digo, da estrutura jurídica. Para além de toda a estrutura que você tem de serviços no seu portfólio, de um grande escritório, você também está olhando para fora. E você... Há quanto tempo, Denner, está vendo essas transformações? Eu sei que muita coisa que para gente que tem uma advocacia que não é tão grande, eu digo, em capacidade de atendimento territorial, inclusive, e temática também, muita coisa do que a gente acha que é novidade, você já está vivendo no seu escritório, com seus sócios, com seus clientes há um bom tempo. Mas o que tem te chamado a atenção nos últimos anos? Lucas, a advocacia vem numa constante transformação. O escritório Mascarenhas Barbosa, ele tem hoje quase 1.000 colaboradores, tá? E nós atendemos em nível nacional, Lucas. Então o escritório tem um atendimento no Brasil inteiro. E obviamente que isso foi
entendeu, possível e que, digamos assim, foi um facilitador muito grande às questões online. Então, o processo hoje ele é digital, entendeu? Nós temos audiências online, então nós temos uma série de facilitadores. Nós despachamos com os magistrados via online. Então, isso aí é de uma importância sobrenatural no mundo jurídico hoje, quer para a advocacia, quer para os tribunais, quer para a sobrevivência efetivamente jurídica. Mas nós estamos vivendo uma era de transformação. O que vem mudando muito? E eu tenho que falar aqui algo que nós conversamos aqui alguns minutos antes, que a maior transformação que nós estamos passando hoje é a inteligência artificial. E no direito ela não tem sido diferente. A inteligência artificial ela tem avançado sobre o direito, ela tem avançado sobre a medicina, ela tem avançado sobre inúmeras contabilidades, sobre inúmeras profissões. Então, voltando para nós aqui, nos escritórios ela não tem sido diferente. Então, isso eu acredito que será a maior revolução que nós, do mundo jurídico, do direito, viveremos. Doravante. Esses dias eu via um artigo, não lembro se na Folha ou no Estadão, nos Estados Unidos já há tribunais com inteligência artificial. Nos casos de composição das leads, nos casos de... Me fugiu o nome agora, vamos ter que repassar esse ponto. As grandes empresas celebram pactos de resolver as suas disputas extrajudicialmente. Arbitragem. Retomando. Você falava dessa inovação e de inteligência artificial. Esses dias eu li um artigo, não lembro se no Estadão ou na Folha de São Paulo. Nos Estados Unidos já há tribunais de arbitragem, ou centros de arbitragem com inteligência artificial. E num custo financeiro infinitamente menor. Porque o problema hoje da arbitragem é o custo, né? Então, se não são grandes operações ou grandes agentes econômicos ou com capacidade econômica, fica inviável. E no judiciário, o problema é que as demandas demoram décadas às vezes, né? Nos Estados Unidos já é uma realidade. Então, você coloca todo o conteúdo necessário e monta com isso os prompters, as perguntas adequadas para a inteligência artificial e ela decide os casos. No Brasil, nós vimos recentemente o CNJ soltar uma regulamentação na qual ele proíbe, peremptoriamente, que a inteligência artificial decida, ela dê o ato voluntário ou ela pratique o ato decisório propriamente dito. Ela deve servir apenas para as pesquisas, para a padronização e tudo mais. Mas, de alguma forma, é uma linha muito tênue, né? Se você coloca uma pesquisa ou um pedido de resolução de um determinado assunto para a inteligência artificial e coloca as balizas, como depois, ou no que depois, a sua inteligência, o seu sentimento, ou sua alma de ser humano vai muitas vezes escapar daquilo que ela já está te colocando ali, né? Porque a inteligência artificial também é criativa. E essa é outra dificuldade. Tudo bem, mas nós podemos ter ou um algoritmo ou um sistema próprio de inteligência artificial que não seja criativo. Ele só vai decidir com base no que a gente coloca ali. Mas, de alguma forma, é uma linha tênue, né? Nos escritórios, num grande escritório, é uma dúvida que eu tenho. Como que você vai lidar com a inteligência artificial hoje? Ela serve, então, só para os casos que são de mera interpretação do direito com provas, casos mais simples? Você vai padronizar isso por valor econômico de um processo? O que você tem olhado? Para onde? O que você está fazendo hoje? Bom, vamos lá. Você mencionou o CNJ, que ele vedou a inteligência artificial para que ela tenha conteúdo decisório, que ela profira decisão no processo. E a mesma coisa, e o que eu achei acertadíssimo, eu acho que também, por um outro lado, a inteligência artificial não vai substituir um advogado, ela não vai poder advogar. Seria um absurdo a gente pensar que vai chegar a esse ponto. Mas, inegavelmente, elas serão facilitadores para todos nós. Ela será um meio facilitador para o Tribunal de Justiça a partir do momento que ela desenvolve o treinamento dessa inteligência para chegar numa eventual possível decisão daquele processo, mas não vai deixar de lançar os olhos do magistrado para lançar aquela assinatura e fazer a conferência. E na advocacia é a mesma coisa. Entendeu? Nós, como escritório que atendemos um grande contencioso, já estamos aplicando a inteligência artificial numa série de demandas.
Mas nós não vamos, com isso, substituir, entendeu, a decisão final do advogado em falar que aquilo está sendo encaminhado corretamente para o magistrado. Então, nós temos uma linha realmente tênue disso, mas ela, de um outro lado, ela é tênue no que ela pode nos ajudar, mas ela é clara para mim no que ela não pode fazer. Então, ela não vai advogar, mas ela vai nos contribuir, ela vai deixar mais fácil o trabalho do advogado. Aliás, ela já está deixando mais fácil o trabalho do advogado. Vou te dar um exemplo aqui bem interessante. Se você tem um processo de 10 mil páginas, entendeu? A inteligência artificial vai resumir para você o que significa aquele processo e as partes mais sensíveis daquele processo. Então, ela vai te trazer isso em 3 minutos. Imagina, Lucas, nós como advogados temos que estudar o processo em 10 mil páginas. Isso vai servir para nós o quê? Um norte daquele processo. Mas se nós tivermos que estudarmos e fazermos um recurso naquele processo, inegavelmente nós vamos ter que nos debruçar. E como advogado, cuidando de um cliente, que é o nosso maior desafio, nós vamos ter que olhar as 10 mil páginas. Mas ela vai, obviamente, nos caminhar naquele processo. E eu posso falar muito do que ela tem feito no contencioso também, Lucas. Vamos seguir? Vamos. Então vamos lá. No contencioso, o que ela tem feito? Ela tem orientado vários dos nossos clientes a uma melhor linha, não a uma melhor, mas a uma linha de defesa mais assertiva dentro daquelas reclamações mais repetitivas. Então, se uma reclamação é mais repetitiva em determinado assunto, ela traz uma linha de defesa já concentrada naquele assunto, mas não substitui o nosso advogado. Então, para o jovem advogado, que aliás preocupa com a inteligência artificial, eu daria 2 recados. Sim, vamos nos preocupar? Sim, é importante que haja essa preocupação, porque o advogado precisa estar sempre inovando no negócio do cliente. E isso a inteligência artificial não vai substituir o advogado. Mas fique atento. Por quê? Porque ela vai ser um fator contributivo. E aquele advogado que não enxergar ela como um fator contributivo, um fator que auxilie, sim, esse advogado vai ficando para trás. Não tem como voltar atrás, então. Todo mundo, de alguma forma, precisa saber utilizar a inteligência artificial. Lucas, um caminho sem volta. Tá aí, ela tá para contribuir, ela tá para ajudar, ela tá para trazer mais dinamismo. É assim que nós temos que olhar para a inteligência artificial. O que ela pode melhorar e facilitar a nossa vida? Então ela veio para contribuir. E você falava, né, de um processo de 10 mil páginas estudado em 3 minutos. Hoje eu tô com um caso que eu tô estudando desde o início de fevereiro, uma ação de improbidade com mais de 30 mil páginas. Eu já tô com a defesa pronta. E hoje eu me esforço muito para fazer peças enxutas, né? Inclusive, o escritório onde eu era sócio, no André Borges, era uma grande referência, diga-se de paragem, também lembrado aqui, um advogado brilhante, excepcional. Um cara que eu quero trazer aqui. E aprendi, e é muito doloroso escrever pouco, né? Porque até tem um autor, o André sempre citava aí para mim, dizia, ele escreveu uma grande carta e falou assim, me desculpe, eu escrevi muito, porque tive pouco tempo. Então, escrever pouco é demorado, né? Então, nesse caso, a defesa já está com 13 páginas, que já é enorme, né? Está muito grande, vamos dizer assim. E são 30 mil páginas. A defesa está pronta, a parte de direito. A parte que importa ao meu cliente. Em arquivo PDF, eu consigo, sem inteligência artificial, na unha, vamos dizer assim, no PDF, olhar o que tem e com isso eu já fiz a defesa. Mas agora eu estou estudando página por página, 30 mil páginas. Para ver o que tem lá, para não correr o risco. É uma ação importante. E aí você me diz, um processo de 10 mil páginas pode ser estudado em 3 minutos, não importa, meia hora, 1 hora que seja. Você coloca isso é um dado da realidade. Não tem como a gente fugir disso. Não tem como não utilizar essa ferramenta, né? Agora, eu acho também que a gente precisa incansavelmente estudar, ter seminários, congressos, encontros. Esses tempos eu fui no encontro do Ministério Público aqui do nosso estado. 2 palestras muito boas. Uma delas do Paulo Zene, promotor aqui de Campo Grande. E não sei se ele ou outra palestrante colocou Romeu e Julieta na inteligência artificial e fez perguntas para absolver e perguntas para condenar. A inteligência artificial formulou as perguntas. Ele pediu para colocar a testemunha em contradição ou para extrair contradição da testemunha de acordo com o que estava já no livro. E outras perguntas. Fazer perguntas para colocá-lo em contradição. Algo então já é criativo. Não é algo que está na obra. Então você vê que é algo extraordinário mesmo. Então eu acho que hoje talvez... Aqui não, e você não, porque você lida muito bem com isso. Você é um escritório, um advogado consolidado. Então você diz com tranquilidade e sem receio que você e sua estrutura
utilizam inteligência artificial. Mas algumas vezes, até entre os colegas, a pessoa fica meio sem jeito de dizer que está usando, porque pode parecer que aqui, pô, inteligência artificial, então você não advoga, então você não faz. E não é isso, né? Lucas, é um desconhecimento quem fala isso, entendeu? Absolutamente aquele que não está deixando de estudar, está deixando de acompanhar exatamente esse profissional que você citou agora aí, que não tem uma vivência melhor nisso. Mas pelo contrário, para que você possa se utilizar, cada vez mais nossos advogados se aprofundam no estudo das teses, se aprofundam no estudo do dinamismo, da síntese, do que trazer para a inteligência, e ainda nós não, em minuto algum, nós podemos deixar de validar qualquer ato feito por uma inteligência artificial. Então, eu tenho muitas perguntas, sempre me chegam as perguntas de que se o advogado será substituído com relação à inteligência artificial. E a minha resposta ela é taxativa, não vai ser. Como eu disse agora há pouco. Por quê? Porque nós precisamos ainda do olhar de advogado. O exemplo que você acabou de mencionar, que você estudou 30 mil páginas. Estou estudando ainda, tem mais de um mês, não terminei. Você preparou a defesa de mérito do cliente, mas você ainda está passando o olhar, ou seja, isso é insubstituível. Então, a inteligência artificial vai te ajudar, vai te trazer um resumo para que você possa ter uma melhor orientação do caso para conversar inicialmente com o cliente. Mas depois não vai deixar de debruçar como você tem feito há mês com relação a esse ponto. E nós estamos dando um exemplo bem básico aí do que a inteligência artificial está agindo hoje. Há muito ainda a se falar sobre a inteligência artificial. E se eu tivesse 2 passos atrás, se nós tivéssemos começado esse programa há 1 ano antes, eu falaria que uma das maiores conquistas eram os robôs de automação. Eles estavam em vogas. Por exemplo, nós fazemos hoje, Lucas, mais de 100 mil protocolos pelo escritório, tudo via robô de automação. Então os robôs fazem os protocolos. O advogado não entra mais sozinho e faz o protocolo pela internet. Por quê? Porque eu preciso que o advogado, e o advogado lá no escritório Mascarenhas Barbosa, ele cuide do negócio do cliente, ele cuide verdadeiramente da defesa do processo. Gaste energia no que é mais importante. No que ele, na essência do que ele nasceu, do que é importante para a advocacia, que é estudar o bom direito. Porque o protocolo, ele é um ato mais massificado, então ele pode ser robotizado. Então nós fazemos hoje cerca de 100 mil protocolos via robô. E nem isso, em nenhum momento do escritório, eu reduzi qualquer equipe que seja para que nós possamos atingir esse nível de protocolos por robô. Consegue nem dedicar uma equipe mais de operação, nem o advogado. Você consegue dedicar mais energia porque é importante com essa equipe. Exatamente. E esse protocolo que você disse seria todo aquele preenchimento de dados, de cadastramento, tudo isso? Tudo, Lucas. Protocolo, eu falo protocolo no judiciário, uma contestação, a hora que eu protocolizo ela no judiciário, uma manifestação, a hora que eu vou fazer o protocolo dessa peça no judiciário. Então, esses protocolos que eu falo que são robotizados. Mas também há outros elementos, por exemplo, quando chega uma ação para nós, entendeu? Uma citação, acompanhamento de uma citação, monitoramento de processos. Então, tudo isso o escritório faz com o apoio de uma grande tecnologia embarcada. Para quê? Para entregar uma melhor prestação de serviço para os nossos clientes. Então, se você começou batendo um papo comigo, como que nós cuidamos disso? Como que o jovem advogado deve se preocupar? Como que o advogado deve se preocupar efetivamente com o cuidado com o cliente? E aí, Lucas, como nós falamos antes, isso é muito importante para os nossos clientes também. Por quê? Os nossos clientes, na medida em que sentem que tem uma linha de decisão desfavorável àquela forma de contratação, ou que é mais importante, ele esclarecer aquela forma de contratação, eles o fazem para deixar com o consumidor mais à vontade, para evitar justamente que eles sofram demanda no futuro. Então, é importante sim essa percepção jurídica que começa lá naquela decisão do juiz, às vezes, no interior. E no seu caso, fica bem claro isso então, porque o seu escritório advoga hoje para as maiores corporações securitárias, instituições financeiras, companhias aéreas. Então, geralmente não, são contratos prontos. O cliente consumidor adere a ele. Quando isso começa a ser muito combatido e corrigido pelo judiciário, seus clientes, diante do seu trabalho, da sua orientação, também orientação que é feita diante dessas condenações ou diante desses processos ou da dificuldade de reverter muitas vezes uma condenação, eles estão fazendo ajustes para que isso não aconteça mais nas contratações e diversas. Pode ser contratação da atividade fim dele, contratação em regime de trabalho dele com seus funcionários, dos mais variados assuntos. Sim. Esse movimento de muita demanda é desconfortável para qualquer empresa, qualquer instituição.
Então elas fazem o dever de casa, entendeu? Elas chamam os escritórios, elas fazem o dever de casa, falam, peraí, nós temos alguma falha aqui? Se tem falha operacional, ok, vamos resolver a falha operacional e resolver os processos com relação a esse ponto. Vamos fazer um acordo, vamos encerrar essa demanda, porque estamos errados. Agora, se eu preciso fazer um ajuste na minha contratação, na minha operação, eu vou fazer também. Então elas estão sempre de portas abertas, Lucas, para poder fazer essas adequações, para que elas evitem as demandas do consumidor. Então, e uma função principal dos nossos escritórios é sempre estar alertando eles a isso. Não é o que vem acontecendo. Então, agora, tem um lado contrário disso também. Por quê? Porque ao ajustarem as operações, elas buscam mostrar para os magistrados, que é o que eu acabei de falar para você, elas vão ao teu magistrado e falam, olha, nós ajustamos toda essa contratação é feita de forma absolutamente legítima, não tem sentido mais eu receber demandas com relação a essa natureza. Enfim, está sempre antenado aí, atualizando com caso a caso, Lucas. É interessante, porque é um trabalho que não é focado só num processo, né? Vocês estão olhando para muitas outras coisas, né? Ou você diz, pô, em determinado momento, olha para baixo para o processo, para a inteligência artificial, mas também olha para cima, vai ver o cliente, vai ver o que está acontecendo em outros casos, em outros estados. E tudo isso para você prestar uma assessoria jurídica, uma orientação, uma advocacia contenciosa com mais qualidade, mais assertiva, né? Mais eficiente. E você falava também, essa litigância enorme aí não é bom para ninguém. Esses tempos eu conversava com o Paulo, seu sócio, e ele me dizia que um dos objetivos de vocês é fazer que os clientes respondam a menos ações. Eu pensei comigo, meu Deus do céu, mas se eles sobrevivem das ações que estão no escritório, como que é isso? Quer diminuir a ação para o cliente? Não, é lógico, é isso que eu quero fazer para o meu cliente, que ele sofra menos ação. Eu não quero que ele traga milhares de ações. Inclusive, se ele estiver errado, ele vai corrigir, é o que você acabou de falar. Vai corrigir internamente as futuras contratações. E se ele estiver certo, eu quero mostrar para o judiciário que é abusivo ele responder tantos processos. Lucas, e aí a gente fala, a gente busca um público muito jovem aqui também, né? O bom trabalho traz mais trabalho. Você já está um advogado experiente, meu jovem amigo. Então, e você sabe disso, você é fruto de uma advocacia, você hoje é um advogado de escola, um exemplo para a nossa classe. E você, por quê? Por força do seu trabalho. Então, se nós cuidarmos do nosso cliente efetivamente, se eu diminuir o número de demandas, outros trabalhos surgirão para nós. Então, essa não é uma preocupação do escritório. Então, empregamos sim força para que reduzam-se as demandas em desfavor dos nossos clientes, sempre. Sempre será assim. Mas sempre surgem outros caminhos que a gente possa estar advogando. E a advocacia hoje, Lucas, para compartilhar um pouquinho com todo mundo aqui, nós falamos muito isso, eu e o Paulo lá no escritório. Não existe mais advocacia de contestar e recorrer, Lucas. Isso ficou para trás. Empurrar com a barriga, né? Isso aí ficou lá nos idos da velha guarda, por assim dizer. Hoje, contestar e recorrer é uma obrigação do advogado. O advogado é o mínimo que ele tem que fazer. Ele tem que cuidar do cliente. Por que ele teve essa demanda? Qual foi a origem dessa demanda? Essa demanda teve algum propósito equivocado numa ação do meu cliente? Eu preciso corrigir isso internamente no meu cliente? Ou não, essa demanda realmente ela é desproposital? Então, sim, o contestar e recorrer é o mínimo que o advogado hoje faz. Então, e antes disso, né, Dani, tem o seguinte raciocínio, me parece. O processo do seu cliente não é para você, né? Você não tem que pegar esse processo para si. Tem que resolver o problema dele, né? E graças a Deus, Denner, isso aconteceu com você também, especialmente na minha advocacia. Aliás, desde quando era estagiário, eu via, no caso com quem eu trabalhei, com o André, sempre que havia possibilidade de acordo, de reduzir honorários, de abrir mão de honorários, sempre eu via. O processo é para o bem do cliente, não é para o bem do advogado. Então, muitas vezes, ou algumas vezes, vamos ser mais razoável, a gente vê dificuldade com algum colega de fazer acordo, né? Porque, em primeiro lugar, na cabeça dele, equivocadamente, e ele às vezes nem está percebendo isso. Ele está achando que o processo é para ele e não é para o cliente, né? E ao contrário, é para o cliente, ou para o cliente vencer e ter o bem que ele busca, ou para ele reduzir danos ou excluir danos. E um acordo é uma oportunidade disso, né? Então, acho que todo esse desprendimento, vamos dizer assim, que vocês têm, hoje é uma grande firma. Isso faz parte dos princípios, está enraizado em vocês. Mas quando você começou a construir essa grande firma de advocacia,
Isso estava contigo. E acho que talvez esse desprendimento que fez você avançar. Você acabou de dizer, se meu cliente tem 1000 processos, eu consigo acabar com esses 1000 processos, vai surgir mais trabalho. É assim que a vida funciona, é assim que é a lógica da vida. Quem trabalha e resolve vai ter sempre novos problemas, novo trabalho para sobreviver, para tirar o seu sustento, né? Exato. Ô, Lucas, é interessante isso que você colocou. Nossos clientes sempre buscam acordo. Sempre. Se eles estão equivocados no processo, então a máxima de quase todos os nossos clientes me fugiu aqui. A máxima. Enfim, vou me recordar já. Então, a máxima do nosso cliente vai ficar na justiça somente aquilo que acredita numa vitória. Se eu me equivoquei por algum motivo, eu quero uma composição. Mas nós temos resistência, realmente, às vezes, de muitos advogados. Isso é uma questão importante que você falou. Quem tem que decidir sobre uma composição é o cliente. A nós, advogados, cabe a orientação. No máximo, olha, é um bom acordo ou um mau acordo, mas a decisão final é do cliente, inclusive dos nossos. Entendeu? Nós sempre sugerimos para o nosso cliente, olha, isso aqui é um bom ou um mau acordo, mas a decisão é do meu cliente. E nós temos visto isso na prática hoje, uma resistência muito grande. Às vezes, colegas que não levam para os seus clientes a proposta de acordo e refutam na hora. Então, assim, particularmente, acho que a minha obrigação como advogado é levar a proposta e fazer as orientações. A decisão final é do meu cliente sobre o momento pelo qual ele passa. E aí nós não podemos lutar contra isso. Eu acho que lutar contra isso você sobrepõe ao titular do processo, que é o que você acabou de ponderar. Não é do advogado o processo é do cliente. E a impressão que eu tenho é que a grande parte das vezes a gente nem percebe quando acontece, né? Mas aí a gente tá achando que o processo é meu. E não é. O processo é do cliente, é para o bem dele, né? Partindo desse ponto, acho que tudo fica mais fácil. E aquilo, né? Você acabou de resumir uma coisa aqui que eu nunca tinha pensado. Você falou, tirar os processos do cliente não vai reduzir o meu trabalho. Depois vai vir mais. Ou se não é desse cliente, de outros, porque esse vai te indicar para outro. Eu acho que a vida é assim, né? E falando desse aspecto, como que é hoje o Mascarenhas Barbosa? Todos nós, publicamente conhecidos, advogam, como eu disse há pouco, para as maiores corporações aqui, bancárias, instituições financeiras, companhias aéreas, seguradoras e vários outros grandes players de vários mercados. Constantemente vocês estão, inclusive, em congressos, né, público hoje, as reuniões que vocês participam, tudo mais. Vocês advogam hoje só para esses grandes players? Se o dono de uma padaria, se o dono de um pequeno colégio bater hoje na porta do Mascarenhas Barbosa, como que funciona? Vocês têm advogados parceiros para quem vocês indicam? Como que funciona isso? Bom, primeiro que é um orgulho para nós atendermos os grandes players do mercado e colocar o Mascarenhas no holofote aí entre importantes escritórios no Brasil. Acho que eu estou longe de ser um dos maiores, mas eu estou buscando isso, Lucas, sempre, com os meus sócios, com os meus parceiros. Mas se depender do seu esforço, você vai ser o maior. Nós estamos correndo bastante, enfim, nós temos um time de sócios lá, e de colaboradores, de parceiros gigantesco, eu não tenho dúvidas de que nós estamos caminhando bem. Mas temos várias vertentes do escritório. O escritório, sim, advoga para instituições financeiras, seguradoras, companhias do setor elétrico, do setor aéreo, de águas, enfim. Tem um largo portfólio de clientes construído ao longo desses inúmeros anos que estamos lá, lidando com a frente do Mascarenhas Barbosa. Mas atendemos um pequeno cliente, atendemos a empresas menores. O escritório tem áreas trabalhistas, o escritório tem área de família, o escritório tem área de sucessão patrimonial. Então, o pequeno cliente que vai lá, e hoje por coincidência, de manhã atendemos um cliente na área trabalhista, e aí ladeei meu sócio na área trabalhista nessa reunião, e era sobre um pequeno litígio sobre ocorrido dentro de uma propriedade rural, entendeu? De uma questão trabalhista. Então, o escritório atende também essas vertentes com os seus advogados internos. Entendeu? Então, tem parceiros que cuidam especificamente dessa área. Não se misturam, tá, Lucas? É verdade. A grande verdade é que aquele que advoga para um determinado cliente, ele está ligado àquele cliente. Eu dificilmente tenho aquele advogado que está ligado a uma instituição financeira, ele também está atuando para um outro segmento. Não. Normalmente, ele está ligado à instituição financeira exclusivamente. Então, os nossos advogados, eles cuidam exatamente de um cliente.
mas nós temos clientes da área trabalhista que cuidam de setores da área rural, clientes, aí são várias demandas de poucos clientes, de pequenos clientes. Então aquele da padaria, aquele do mercado, enfim, de vários outros. Então eu, Lucas, pequenininho, se tiver um problema, posso procurar o Mascarenhas Barbosa? Se você me procurar, com certeza vai ser para me orientar, entendeu? Com alguma questão, porque você já é um advogado de escola, que aliás eu admiro muito na sua caminhada, eu queria fazer aqui um elogio. Palavra de amigo isso aí, Denner. Não é de amigo, não. Nós conhecemos aí você de longa data, sempre estudioso, entendeu? Um cara que acorda na madrugada, estudioso, sempre leia os seus artigos, acompanha sua vida profissional. Então, Lucas, você tem não só um amigo, mas como um admirador aqui. Não por outro motivo estou aqui. Eu falo mesmo de verdade, de coração, onde eu passo, com as pessoas mais experientes, com as pessoas mais novas, que eu tive muita sorte mesmo de observar outros advogados mais experientes. E tem muita gente que passa por isso e valoriza também. Eu falo com a minha esposa muito, e ela me ama tanto que ela nem cansa de ouvir, né? Cara, pra mim, como é necessário eu, Lucas Rosa, conviver com colegas advogados menos experientes do que eu, com o mesmo tempo de advocacia do que eu e mais experientes do que eu. Isso porque, para além dessa convivência profissional, cara, eu bato nessa tecla insistentemente. Eu sei que tem gente que já enjoou disso, mas eu vou continuar porque eu acredito mesmo. Eu vou morrer falando isso. Para além dessa convivência profissional, você cria laços de amizade, meu Deus do céu. O Lucas tem 20 e poucos anos, é mais alto que eu, não é difícil também, né? Que não é uma missão muito difícil. Mas eu ver seu filho hoje, eu lembro que lá atrás eu dei carona pra ele, cara, quando ele era um bebê, levava ficar babá pra sua casa. Esse tipo de coisa não tem preço, cara. E a vida, de alguma forma, traz consequências pra isso. É óbvio que eu ser seu amigo, que eu servir a você, ó o Beltrano, ó o Cicrano, não tem que estar na frente disso interesse financeiro ou tipo de interesse. Mas naturalmente a vida vai levar para o caminho de que isso vai frutificar em várias áreas, inclusive, eventualmente, na financeira. É o que mais acontece quando a gente tem, por exemplo, indicação de colega advogado. Nenhum colega advogado vai indicar o cliente para o advogado A ou B porque ele é bom tecnicamente, mas ele é chato, ele não convive, ele é egoísta, ele é arrogante. Agora, vai indicar para o amigo que talvez não é o mais tecnicamente bem preparado, ou para o que é o melhor preparado, mas está indicando especialmente porque é um amigo, né? E é nisso que eu falo, isso acontece muito comigo. Lucas, nós devemos ter hoje uns 20 sócios no Mascarenhas Barbosa. Não quero falar o número exato, mas uns 20 sócios mais ou menos no Mascarenhas Barbosa. Todos, eu posso afirmar, você pode convidar a todos por aqui. O que nos liga é a amizade. Aliás, o Paulo teve indicações também, viu, Paulo? Em breve eu vou te mandar mensagem para você vir aqui. Paulo, você vem e confirme depois isso aí, viu, Paulo? Na verdade, todos seguimos em propósitos firmes, mas todos construídos com muita amizade, com muita transparência, com um propósito de vida. Todos nós temos um propósito de vida no escritório com muita força. Então, a transparência na nossa caminhada de vida, a transparência na amizade que surge em torno disso, é que dá o propósito do escritório. Se for diferente disso, nós não temos propósito. Então eu acredito muito nisso. E você pode chamar qualquer um dos meus sócios aqui. Primeiro o Paulo, que é o irmão. Você já vai começar errando aí, porque ele é o irmão de caminhada. Então, para você entender que isso é o que fortalece a caminhada da nossa vida. É o que fortalece a nossa caminhada, Lucas. É o que nos abre porta, é o que nos permite estar aqui. É o que nos permite estar nos ladeando em inúmeras situações. Então eu acredito isso para a vida e eu não faço diferente disso no escritório. É fundamental, né? E é mais gostoso viver assim, né, meu Deus do céu? É bom, né? Não tem outro propósito, na verdade, se não for para viver assim, né? É bom. E, Denner, você então com esses grandes clientes importantes, óbvio que quando você vai para uma reunião com eles, você se prepara, e você, no seu caso, já conhece bem a vida daquele cliente, como está a empresa, às vezes você nem não vai estudar tanto um assunto específico para ir para a reunião, porque você já sabe, né? Você já conhece, acompanha a vida daquele cliente. Mas você sente alguma diferença, ou você como advogado, o Mascarenhas Barbosa como uma grande banca, tem alguma diferença no atendimento, assim? Eu digo, no que você vê que o seu diretor executivo de uma instituição financeira, ou de uma seguradora, ou de uma companhia aérea de saneamento, ou qualquer outra concessionária dessa, o que um diretor executivo de uma empresa dessa deseja, espera do advogado, do que a família
pecuária que teve um problema trabalhista que você atendeu hoje cedo, espera? Lucas, é importante essa pergunta que você fez para mim. Primeiro eu vou te fazer vou te contextualizar. Eu estudo para todas as reuniões que eu vou fazer. Então não tem uma reunião que eu vou fazer com um cliente meu, entendeu? Por mais experiência que eu tenha, que eu não tenho que estudar, Lucas. O dia que eu achar que eu não preciso estudar para uma reunião com o cliente, algo errado tem. Então eu estudo para todas as reuniões que eu vou fazer com o meu cliente. Eu estudo os processos, estudo as carteiras que eles têm, para que eu possa, daquela reunião, entregar uma boa prestação de serviço para ele. Mas desde um diretor de uma empresa, que é óbvio que a gente tenta sempre estar com os diretores, com os nossos superintendentes. Por que isso é importante? Porque nós entendemos numa reunião com eles, e aí lembra que você falou da questão presencial, a importância de você estar em momentos presenciais, porque nós entendemos qual é a dor efetivamente sentida na caminhada do negócio deles. E aí, quando eu sinto efetivamente qual é a dor do propósito efetivamente, do negócio efetivamente que eles estão trazendo, é que eu consigo fazer uma orientação melhor, que eu consigo tentar entregar uma melhor prestação de serviço para ele. E isso é para um diretor, é para um superintendente, é para um advogado júnior e é para aquele cliente particular também. Então, particularmente, não se difere, Lucas. Qual é o cliente? Eu preciso sempre estar estudando para aquela reunião, para qualquer que seja meu cliente, para que eu possa fazer daquela reunião o melhor proveito para o meu cliente. E aí, com isso, obviamente, a gente agrega melhor na nossa prestação de serviço. Todo mundo quer atenção, né? Quer verdade, vamos dizer assim, né? O cara quer que você venha ali e esteja presente com ele, né? E se não for no presencial, como que vai sentir isso, né, Denner? Não tem. O presencial é insubstituível ainda. Nós hoje corremos um mercado muito interessante. Em São Paulo, nós advogamos para várias empresas. E várias empresas possuem maneiras diferentes de tratar seus colaboradores. Então, nós temos empresas que estão 100% em office, ou seja, voltaram a trabalhar dentro das operações. Nós temos empresas que estão no híbrido, né? Ou seja, 3 vezes em casa, 2 na empresa, ou o inverso, 2 em casa e 3 na empresa, enfim. E temos empresas 100% home office. E todas estão operando, Lucas. Todas estão operando, entregando resultado. Não tem um modelo assertivo. Mas eu ainda acho que para uma conversa importante, para você entender um pouquinho a dor de um cliente, o presencial ele é importante. O online substitui sim, é mais dinâmico, pode resolver inúmeras questões, pode resolver inúmeros problemas pontuais, mas nós não podemos deixar em algum momento, estarmos junto com os nossos clientes de forma presencial. E sabe que conversando com o Carlos Marques um dia aqui no podcast, que foi tão importante na sua vida também, é um grande amigo seu. Um grande amigo, um grande ídolo, entendeu? Um grande pessoa aí que a admiração é sem preço, Lucas. Ele é um ícone. O presidente da OAB mais novo do Brasil, né? Com 32 anos, né? Uma gestão brilhante também feita. E 2 anos antes, ele saía... 5 anos antes, vamos lá, né? 5 anos de inscrição. Saía da faculdade e ia fazer hambúrguer no trailer de lanche dos pais dele, né? 5 anos depois, o presidente da OAB é insuperável e um grande coração generoso. E ele dizia, reclamando muito, né, da falta de convivência, da capacidade das pessoas de se doarem e tudo mais, né? Nós temos uma charutada mensal lá, e você tem que ir na charutada, eu vou te levar lá um dia. Vou tentar aprender isso aí, Lucas. E a charutada, vocês vão reunir pra fumar? Não, cara, ninguém tá nem aí pro charuto, fuma lá se tiver, se não tiver não fuma, mas todo mundo tá lá conversando, e ele tá cozinhando, fazendo as comidas dele. Quer dizer, quer estar presente, né, na vida das pessoas, né? E eu sempre achei que eu fui um advogado assim que aberto aos clientes, sempre disponível, né? E ouvindo o Carlos falar, ele falou, às vezes eu tô lá, gosto de festa, gosto de balada, às vezes tô lá saindo da balada 2, 3 da manhã, vem a mensagem de um cliente domingo, canso de ver cliente, geralmente os clientes não tem nada que fazer depois do almoço domingo, entra lá no processo e começa a mandar mensagem pro advogado. Eu não espero segunda-feira não, já vou respondendo logo. Eu falei, cara, advoga 40 anos praticamente, super consolidado, não precisa e tá aí se entregando aos domingos. Eu falei, tem muito que melhorar ainda, né? E sempre é possível, né, Denner? Sim. E depois disso, às vezes eu não respondo um cliente na hora, Denner, porque eu não tenho a resposta para ele. Aqui acho que é outra coisa, já fazendo um outro parênteses. Ser sincero, muitas vezes a pessoa pergunta uma coisa e fala, não sei, vou estudar, vou ver. E as pessoas valorizam isso, né? Um cliente valoriza isso. Fala, isso aqui geralmente é desse jeito, é do outro,
os princípios gerais de direito, a razoabilidade, a proporcionalidade, a boa-fé. Pô, a boa-fé, cara, é importantíssima para o nosso dia a dia, como um princípio, como uma norma jurídica, leva por aqui. Mas eu vou estudar o que a lei dispõe sobre isso. Pô, cara, o cliente vai falar, meu Deus do céu, o cara foi sincero e e não desconhece o direito, vamos dizer assim. E às vezes eu deixava cliente esperando para pesquisar e depois responder. E eu parei com isso, né? Jamais. Só, vi aqui, vou atrás desse assunto. Respondo na hora, não custa nada, né? Sei lá, tô no cinema, ou tô em casa. Tá bom, você viu a mensagem, qual a dificuldade de você responder? Boa tarde, fulano, verei para você, ponto. Hoje, assim, eu tenho um cliente espelhado aí nessa caminhada do Carlos. Eu tenho um cliente que ele descobriu que eu acordo cedo. Lucas, eu acordo cedo. 4h40 da manhã eu toco meu despertador, eu já tenho colocado aí nas minhas redes sociais, eu faço meu café e eu vou para uma academia. E é interessante, ele descobriu isso já há um tempo. E ele me manda mensagem às 5h da manhã. Posso te ligar? Então é o horário que ele me descobriu que eu falei, e obviamente, Lucas, que pode me ligar, é sempre um assunto. Às vezes ele quer trocar uma ideia, ele quer... Enfim, e ele pega e liga. Então sempre que eu posso eu respondo. E eu respondo todos os meus clientes. Hoje virou um desafio para nós respondermos também, porque o WhatsApp vem bombando de... Quem imaginava, na verdade, há uns anos atrás que a gente usava o WhatsApp para trabalho. Hoje o WhatsApp é usado imensamente para trabalho. Mais para o trabalho. Mais para o trabalho, na verdade, hoje. Então, eu respondo todos os meus clientes na medida do possível, mas não deixe de responder sempre, Lucas. Olha, peraí que eu vou verificar como está o processo, peraí que eu vou verificar essa situação, e aí tem que fazer uma marcação de não lida na mensagem para ele voltar e estar respondendo. Mas eu, na medida das minhas forças, eu respondo com a maior rapidez possível. Não custa nada, né? E nos tempos atuais a gente pergunta para a pessoa, posso te ligar? Você manda no WhatsApp, né? Porque parece que às vezes, cara, é uma indiscrição, uma falta de respeito você ligar para a pessoa sem avisar, Exato, cara. Lucas. Isso é uma maluquice sem tamanho, não é? Exato. Hoje é uma prática. Hoje eu não ligo para ninguém se não manda uma mensagenzinha. Eu posso te ligar? Inclusive internamente no escritório, eu posso te ligar? Enfim, mas eu faço isso, acho que muitos fazem comigo. Não, pode ligar, vamos falar, enfim. Faz parte, né? Faz parte, já. Denner, tem alguns casos assim que você passou um apuro no início da advocacia, em audiência, com juiz, com delegado, sei lá, com oficial de justiça, alguma coisa engraçada assim que você se lembra, cara, e seja publicável? Uma pergunta interessante, hein, Lucas? Uma pergunta interessante. Ou algum processo também que você foi pro tribunal lá atrás, ou agora, atualmente, com o pessoal do escritório, cara, isso aqui é muito difícil, tava sofrendo, chegou lá, doutor, não precisa fazer sustentação oral, não. Olha, já aconteceu várias coisas comigo. Eu tenho a minha primeira audiência de instrução e julgamento, eu fui absolutamente nervoso para ela, embora com inúmeras orientações, era uma audiência simples, mas de instrução e julgamento, apenas. E eu lembro bem quem era o magistrado, que hoje presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Dorival Renato Pavan, e tive o privilégio de assistir a posse dele. Hoje 40 anos de magistratura, cara. Um excelente magistrado, de quem eu guardo muita admiração. E a primeira audiência foi com ele, entendeu? E eu muito nervoso, tal, cheguei para a audiência e treinei, estudei, processo, de acabar 50 vezes o processo, fui para a audiência e as partes não foram. As partes simplesmente não foram. Mas aí olha o descuido. Como as partes não foram, o cartório não abriu a audiência. Entendeu? Não abriu a audiência e eu, por encerrada a audiência, eu estava lá, né? E aí eu fiquei lá na frente do cartório, não foram, as partes não foram, tá? Eu aguardando, o cartório encerrou e nisso sai. O doutor Pavão falou, Denner, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem? Eu falei, tá, eu tenho audiência de instrução, mas as partes não vieram. Falei, mas você não foi lá dentro? Falei, não. Falou, mas tinha que abrir a audiência, constar a sua presença, entendeu? E encerrar a audiência. Eu falei, exatamente, eu não tinha me atentado para isso. E eu lembro exatamente, então vamos voltar lá, vamos abrir a audiência. Então ele, como magistrado, entendeu? Falou que o correto era ser feito dessa forma. Então, foi o primeiro equívoco da minha profissão. Enfim, sem prejuízo nenhum para o cliente, mas esse foi o primeiro. Já me preparei muito para sustentação oral. Lembro uma vez em Goiânia, Lucas, recentemente, um caso importantíssimo. Me preparei absurdo para sustentação oral, combate extremo. E na hora o desembargador relator falou: olha, doutor, eu estou dando provimento do seu recurso, alguma coisa. Dá vontade até de você pedir, não, eu quero falar para todo mundo que eu estudei. Mas não, enfim, você está dando pelo provimento, não vai ter divergência, outra parte não foi, enfim. Então, dos que eu me lembro,
Eu acho que é isso aí que me vem a melhor sustentação oral foi a que você não fez, né? Geralmente. Não, fiz uma brilhante, cara. Fiz uma brilhante, uma sustentação oral que eu me lembro muito, Lucas. Eu fui vencido num caso em primeira instância, era um acidente automobilístico. A criança foi pra rua e ela foi atropelada, tá, por uma ambulância. E eu fui julgado improcedente o caso porque a criança foi pra rua. E aquilo culpa me deixou exclusiva indignado. da vítima, vamos dizer assim, juridicamente, né? Então, é uma excludente da responsabilidade. Quando a atitude ou agir da vítima tira, inclusive, a capacidade da sua ação influenciar naquele resultado, né? Chama-se culpa exclusiva da vítima. Exatamente esse fundamento que eu fui combater no tribunal. E eu fiquei indignado com aquela decisão, impetrei o recurso, e foi triste dar notícia para a mãe. Poxa, imagina. Da vítima. Da derrota do processo. Dei a notícia e falei que eu estaria buscando recurso. E no recurso fiz uma sustentação oral muito bacana. Por quê? Porque, de fato, a ambulância vinha sem sirene, numa alta velocidade, num lugar amplo. Não teria sido uma culpa exclusiva da vítima, como você colocou. E o tribunal reformou. Entendeu? Então, aquele caso foi muito emblemático para mim, porque via uma injustiça no processo. E a essência do advogado é combater a injustiça. E eu tive a grata felicidade do tribunal colher aí a nossa decisão. E esse processo, Lucas, levou 20 anos. Eu entreguei esse ano, foi um processo de início de carreira, e eu entreguei no ano passado a indenização para a mãe. Liguei para ela, aliás, foi uma dificuldade de achá-la, porque ela sumiu do mundo. Liguei para ela e falei: olha, você tem uma indenização já para receber oriunda desse processo. Levou 20 anos. Que sensação boa, hein, foi fantástico, brilhante. Eu acho que como eu acabei de falar, essa é a essência do advogado, né? Ela ficou toda emocionada, enfim. Valeu. E no tribunal tem essa peculiaridade, você consegue ver materialmente a sua atividade, o seu esforço influenciar na decisão, né? Porque em primeiro grau, você participa da instrução do processo. No momento em que o juiz está fazendo a sentença, ele está sozinho, você não está no gabinete dele, né? Exato. Agora, no tribunal, muitas vezes faz a ostentação e vê um relator mudar o voto ou um vogal, às vezes divergir na sessão mesmo por conta da sua ostentação oral ou pedir uma vista, né? Você vê isso acontecendo, né? É uma oportunidade que a gente tem só no tribunal, né? No julgamento colegiado, né? Nesse caso, além da sustentação oral, é importante a gente levar memoriais, né? Eu falo para os advogados. O caso, eu acho que em todos os casos não, sabe, Lucas? Que a matéria já está um pouco consolidada, eu acho que seria muito deselegante você ficar levando memoriais orais. Mas nos casos específicos, é interessante que você chame a atenção do desembargador através dos memoriais e, sim, corroborado por uma sustentação oral. Foi o que aconteceu nesse caso. E faz diferença mesmo, né? A gente sente, né? Quando você leva memorial, chama a atenção. Sim, nesse caso, o desembargador ficou muito atento, me escutou bem e falou: olha, foi importante sua vinda aqui, e remarcou o julgamento. E aí, obviamente, penso eu que ele tenha dado uma atenção específica ao caso, né? E graças a Deus foi favorável à mãe. Pude entregar essa indenização para a mãe. Que legal. Eu já fui para casa no tribunal, sentença bem fundamentada, tem um recente agora aí. Filiação socioafetiva, prova robusta a favor do reconhecimento da filiação socioafetiva. E o tribunal reverteu por 3-2, apertadíssimo assim, o acórdão. Traz muito a abordagem da matéria probatória, então facilita um pouco. O Felipe está aqui, ele estava até nesse julgamento que eu fiz a sustentação oral. E como que é importante, né? Porque no julgamento ali, 2 pontos foram abordados pelo relator, eu vi que não estavam na sentença e não tinham sido levantados pelas partes, né? E essa matéria está até em julgamento ainda. E isso, você vê isso acontecendo é muito importante para o direito de defesa mesmo. Eu vejo hoje que do modo como se encaminham as coisas para o julgamento virtual, sem ser um direito subjetivo da parte, o julgamento presencial é muito ruim, né? Eu acho que a virtude talvez estaria no meio. Eu vejo que hoje a magistratura está cansada, e eu não tiro a razão dela, de numa sessão de julgamento ouvir 50, 60, 70 sustentações orais de matéria, como você disse, que às vezes é muito batida. Ou muitas vezes um outro advogado não entregou memorial e foi fazer sustentação oral. Dá até para entender. Não estou dizendo que é um direito nosso. Eu tenho dito para os colegas, prerrogativa é direito. Mas não significa que você tem que exercer a todo momento. Você pode moderar, você pode contingenciar isso. Em que momento você vai falar com o juiz? Que dia você vai falar? Que hora você vai falar? Você pode controlar isso. É óbvio que ele não pode controlar.
quando você tem que procurá-lo. É só você que decide. Mas dentro do possível, eu posso escrever uma petição de 100 páginas. Posso, é um direito meu. Mas eu devo escrever uma petição de 100 páginas, entende? Cansativo, né? Então, a da sustentação oral acho que é mais ou menos por aí. Agora, o grande problema que nós tínhamos era que os processos entravam em julgamento virtual, no nosso caso aqui, especificamente no Mato Grosso do Sul, sem que a gente tivesse publicação de pauta. Então, todo mundo ficava com medo de seu processo entrar em julgamento e não dar tempo de entregar o memorial. Porque na advocacia de todo mundo, 90%, 70%, ou a maioria dos processos, não precisam de sustentação oral, Denner. Se a gente tiver tranquilidade que tem publicação de pauta, que eu vou levar um memorial para chamar a atenção do desembargador se houver ponto relevante, se aquele processo é importante, se eu sei que eu vou ter esse direito, deixa correr. Eu não vou pedir, deixa correr no julgamento virtual. Eu não vou fazer sustentação oral mesmo. Agora, eu via, e eu, inclusive na minha advocacia, me oponho em todos os casos ao julgamento virtual porque eu tenho medo de não conseguir entregar memorial. Acho que o ponto está aqui. Talvez se no lugar de tirar a sustentação oral 100%, eles deixarem como um direito da parte, mas obrigarem a que os julgamentos virtuais sejam submetidos à publicação prévia de pauta, reduziria o grande número de sustentação oral que a gente tem hoje, né? Hoje o CNJ editou uma regulamentação que é boa numa parte, mas muito ruim na outra. É boa porque obriga todo o judiciário a publicar pauta prévia de julgamentos virtuais. E os pedidos de vista não. O prazo de julgamento também tem fim, e hoje é um defeito o julgamento virtual, não tem prazo de encerramento. Pode acontecer o julgamento em 5 minutos. Aconteceu comigo no ano passado. Olha o que aconteceu comigo. Um embargo de declaração. O processo foi movimentado, entrou em julgamento virtual numa quinta-feira. Nessa quinta-feira ele entrou em julgamento virtual. Significa que ele saiu no diário de sexta-feira. Na sexta-feira mesmo, aliás, começou o julgamento virtual numa quinta-feira, no início da tarde. Na própria quinta-feira, os vogais votaram, Denner, e o julgamento foi concluído. Então, no diário de sexta-feira saiu tanto o julgamento virtual iniciado como um acordo do meu caso, cara. Fez um cerceamento. Eu tenho isso aqui, entende? Então, esse é o desespero da advocacia. Aconteceu comigo. Eu fui depois, entrei com outro recurso de embargo de declaração e esse está pautado para julgamento presencial. Vou entregar memoriais e vai ser julgado. Mas esse é o medo da advocacia, você não conseguir ser ouvido de maneira escrita ou de maneira falada. Eu acho que a virtude está no meio, né? Enfim. A virtude está no equilíbrio em tudo, Lucas. Eu acho que não dá para cercear qualquer advogado do direito de defesa dele, do seu direito, do inalienável direito de uma sustentação oral, se assim ele deseja fazer. Não cabe a mim classificar qual é o processo que é importante ou não para cada um desses advogados. Mas particularmente eu, tomo como premissa, entendeu? Só ir fazer a sustentação oral, e assim, acho que vários dos meus clientes só assim nos instruem também, entendeu? Em casos mais relevantes. Em casos em que eu preciso efetivamente que aquele grito seja ouvido, né? E que seja um grito, por assim dizer, único com relação àquela matéria. Não que eu faça aquele grito, não que eu incorra naquele gritaria todos os dias. Aí eu perco o sentido de uma sustentação oral. Na verdade, ela não está sendo mais legitimada a um direito, mas sim legitimada a uma letargia do judiciário. Ela não está contribuindo em nada para a solução, nem para o judicionado de uma forma qualquer. Então, eu tomo como premissa dessa parte o escritório age assim, nossos clientes têm agido também dessa forma. Então é difícil contribuir aí com algo diferente, mas advogado que se entende que é o direito dele de fazer sustentação oral, o faça no processo que ele tem que fazer. Seja no virtual, seja, enfim, em qualquer dos julgamentos. Tem que fazer. E assim, o que é muito ruim é a sustentação oral em julgamento virtual. Isso não é sustentação oral. Não é sustentação oral. Pode ser petição falada, pode ser uma petição falada, mas sustentação é um ato que você realiza instantaneamente ali, no mesmo momento do julgamento. Sustentação oral online não é sustentação oral. Agora, é certo também que a realidade fática muitas vezes demonstra que é muito difícil exercer um direito, ou que, vamos dizer, o Estado vai dar com uma mão e vai tirar com a outra mão, como está acontecendo com a gente. Sustentação oral em julgamento virtual não é sustentação oral. Ponto. Vamos tentar conversar e caminhar no meio termo, né? Garantindo, você mesmo disse, meus casos
Raríssimo, não é raríssimo, eu não levo memoriais em todos os casos, porque tem matéria que é batida. Se eu levar, pode até causar algum desgosto, vamos dizer assim, algum resvalo na imagem, não resvalo na imagem, mas assim, pode causar um ambiente ruim. Você não quer que o Mascarenhas Barbosa, eu não quero que a minha advocacia seja vista pela magistratura como um cara que está aqui toda hora pedindo, toda hora vindo no meu gabinete. Vamos ser franco? Eu quero, ele veio aqui porque é alguma coisa importante. Ele veio aqui porque ele quer chamar atenção para esse ponto. Isso não acontece tanto. Estou dizendo eu, né? Exatamente. Agora, óbvio que a advocacia vai vir para cima, né? Enquanto não darem o direito da gente fazer sustentação oral presencial e o direito da gente entregar memoriais, que o julgamento virtual como é hoje não dá esse direito, a gente não consegue exercer, vamos continuar nessa briga. Vai ser 60 sustentações orais, 70 numa tarde. É difícil achar o equilíbrio nesse contexto. Eu falei há pouco, não dá para tirar do advogado o inalienável direito de sustentação oral. Que ele sempre, que assim que ele julgar importante, ele o faça. Por outro lado, nós vivemos aí um tribunal soberbado de processo, em que as sustentações orais, elas viram aí, à noite, se brincar, se deixar, elas vão virar horas e horas de sustentação oral, e nós dois sabemos aí que isso não leva a resultados tão positivos. Efetivamente para nenhum lado, cansa o desembargador, cansa os tribunais, ou seja, o volume de processo está desmedido. Então, achar um equilíbrio para isso, Lucas, ainda é um desafio do judiciário e da própria advocacia. Então, nós vivemos esse mundo de desafios aí dessas partes do poder judiciário, que envolve a justiça no todo, né? E por mais que tenha esses problemas pontuais, vamos dizer, Mato Grosso do Sul, vamos ser franco, a advocacia é bem atendida. Quando precisa, aí é o tribunal. Excelente. Os embargadores estão lá, os que não estão agendam, os que não estão naquele momento, você agenda com a assessoria e volta depois, enfim. Agora, esse é um problema macro, que é do Brasil inteiro. Tem tribunal que o advogado, em São Paulo, por exemplo, é muito difícil falar com o desembargador. A advocacia sofre em várias câmaras lá, né? Agora, fazendo um parênteses, Mato Grosso do Sul é sensacional. Realmente eu não tenho nenhum problema aqui. Pode parecer às vezes que você faz um elogio que não tem que melhorar. Tem muita coisa para melhorar. Mas a advocacia, no dia a dia que precisa, é bem atendida em Mato Grosso do Sul. Os desembargadores estão no tribunal, enfim, é esse cenário. Agora, não significa que tá perfeito, né, Nenê? Aliás, nem sempre é perfeito. Esses dias fui despachar, entregar memoriais, um caso importante pro desembargador, falei, expliquei bem ponderado pra ele, não voltou comigo não, viu? Olha, eu achei que eu saí convencido, fiz uma sustentação quase oral pra ele lá, ele falou perfeitamente entendido, doutor, mas ele não voltou comigo. E como que ele não fez isso? Devia ter voltado. Ele tá errado. Não tenho dúvidas do equívoco dele, tô aguardando o também não, com todo respeito, né? Não tenho dúvida do equívoco dele. Mas, enfim, agora, realmente nós temos existência em vários tribunais. Tem alguns tribunais desembargadores que não recebem, mas isso aí já é uma violação às prerrogativas do advogado. Então, eu não acho que isso tende a acontecer. Quando acontece conosco, obviamente nós subimos instância. Entendeu? Olha, vamos ter que falar com o presidente do tribunal, nós vamos ter que... Porque eu não abro mão do nosso direito de estar falando com o desembargador com um caso que seja importante. Ele querendo ou não querendo, né, Lucas? É muito ruim isso. Para nós não podermos estar ponderando com isso. Enfim. Infelizmente, o exemplo ruim nesse caso vem de cima. Supremo STJ Agora, é lamentável atendimento. Eu queria fazer um adendo aqui. O julgamento virtual, nós vivemos essa fase muito com esse desequilíbrio. Por quê? Porque muitos advogados também, Lucas, e é importante chamar atenção para os advogados, para que eles leem sustentação. Eles não estão dando cuidado ao caso, eles estão simplesmente lá cumprindo uma tabela. Eles não estão se preparando adequadamente para um julgamento. Lucas, toda vez que vou fazer uma sustentação oral, você tem 52 anos, você vai lá e faz. Não, eu me preparo, eu acabei de dizer aqui que eu me preparo para uma reunião com o cliente, eu me preparo exaustivamente para uma sustentação oral. Ela tem que ser uma síntese. Você está trabalhando num processo de 30 mil páginas, você fez uma síntese da defesa em 13. O julgamento não é diferente, a gente faz uma síntese dos pontos. O jovem advogado tem feito sustentação oral, não digo todos, mas em grande maioria, sem se preocupar com isso. Eles vão lá ler repositório, ler uma decisão. O desembargador não quer isso, o desembargador quer entender qual é o ponto de dificuldade daquele processo. Então eu acho que nos cumpre aí uma missão, e uma missão para você aí, que uma pessoa que tem orientado muitos advogados, é o quê? A fazer uma orientação a esses jovens advogados. Eu acho que aí a gente vai começando a achar um equilíbrio, entendeu? Entre inúmeros julgamentos que vêm acontecendo e inúmeras sustentações desarrazoadas que vêm acontecendo,
para que a gente possa, porque o advogado possa levar uma sustentação mais verdadeira ao tribunal. Não uma sustentação lida, uma sustentação mais ou menos, uma sustentação que ele não se cuidou de preparar. Isso de advogado para advogado, né? Como você está dizendo. E não significa, como você já registrou, que isso não continua sendo um direito nosso, né? Agora, realmente, e acho que volta naquilo. Falar pouco e escrever pouco. Quem fala pouco é bem ouvido. Quem escreve pouco é bem lido. Os memoriais. Memoriais hoje não pode passar de 3 páginas dele. Muito, né? Embargo de declaração também é 2, 3 páginas. Porque passou disso, não é embargo de declaração. Sustentação oral. Hoje, eu não cumprimento mais os julgadores. E no fundo, eu digo uma boa tarde. Boa tarde a todos. No fundo, eu acho que eles gostam, sabe? Porque eu estou economizando tempo. Óbvio, é meu direito falar o quanto a lei me dá. Mas eu não preciso exercer. Lucas, eu diria o seguinte. É nosso direito a sustentação oral. Mas é nosso dever fazê-la bem feita. Então, o advogado deve se atentar mais ao dever de fazer uma boa sustentação oral do que ao direito que ele busca reivindicar. Mais ao dever do que ao direito. Acho que é isso. Exatamente. É isso. Denner, nós vamos encaminhando para o final aqui. A gente tem muito mais para conversar. Nós vamos ter outras oportunidades. Se Deus quiser, teremos oportunidade de fazer muito mais coisas, outras coisas juntos, como sempre fizemos na vida. E as famílias convivendo junto também. E eu quero te agradecer por essa oportunidade. Queria que você deixasse aí uma palavra final para a advocacia, especialmente a jovem advocacia, né? Aquilo que eu te falei no início. Você construiu com seus sócios e continua construindo. Tenho certeza que você vai muito longe. Eu tenho sonhos, vamos dizer assim, para o meu amigo Denner como advogado, que eu já te disse, e eu espero que ele se realize. E você vai contar com o meu esforço se você decidir que vai lutar por isso. E tenho certeza que você vai continuar crescendo. E é por isso que, não só pela amizade, por isso também que eu te chamei aqui, para você passar isso para a jovem advocacia. É óbvio que não começou ontem. São 29 anos, como você disse. E antes disso, toda a experiência que você teve, a sorte de ter um pai advogado, preparado, estudioso, benquisto e que te deu experiências. Isso te ajudou. De alguma forma, se não tivesse, você poderia ter trilhado o mesmo caminho. Mas hoje você é quem é. Então, deixa a mensagem para o jovem advogado. Lucas, eu acho que a palavra para o jovem advogado é persistência. Persista. Eu acho que tem espaço para todos e a advocacia traz um caminho brilhante para aqueles que se dedicam a ela. Então, persistam. Nós estamos diante de uma revolução no mundo jurídico, como falamos agora há pouco aqui, e essa revolução só vai trazer benefícios para aqueles que se dedicaram. Então, persistência, para mim, é a palavra para o jovem advogado. Eu queria finalizar agradecendo pelo convite, agradecendo por estar aqui ao seu lado, por fazer parte dessa família maravilhosa que você tem aqui. Enfim, conte comigo para a sua caminhada, meu amigo. Obrigado, meu irmão. Vamos em frente. Conte comigo. E você que acompanhou o episódio de hoje, nos siga nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, curta e compartilhe o nosso conteúdo. Até breve!